Paz e graça, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a todos quantos estão aqui assistindo esse vídeo. Estamos com mais um vídeo no canal. Desculpe o meu sumiço, né? Para apenas resolver alguns problemas de trabalho, tá? Algumas questões. E nós estamos aqui novamente. Meus irmãos, nós vamos hoje, no vídeo de hoje, trazer a lição do dia 6 de março de 2022, tá? A lição de número 10 da lição para juvenis, tá bom? São alunos de 15 a 17 anos, pela qual o Senhor me deu a honra de lecionar, tá certo? O tema da lição proposta é Israel versus Judá, a divisão do reino. Israel, Judá e a divisão do reino. De forma bem introdutória, a lição ela vai trabalhar sobre o que causou e o que resultou essa divisão, tá? Do reino de Israel, tá certo? Vamos ler o texto áureo, né, que é o texto central, o texto paralelo que a lição vai trazer para a mesma, que é Mateus 12:25, que diz: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Né? Aqui nós vemos uma espécie de paralelismo sinonímico, né, no texto propriamente dito. Por quê? Porque o texto usado em si, na sua composição, falará sobre os reinos, né? Sobre o reino que se divide entre si. Ele é devastado, essa é a ideia do texto, ou seja, o reino que é dividido, quando há uma divisão, não tem como prosseguir, ele vai ser devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. Esse é o paralelo usado aqui no texto para dizer que não há consentimento ou, ou sentimento prazeroso após uma divisão com pensamento de vitória. Não vai existir. Vai sempre existir consequências. Tá certo? Então nós vamos ter o texto bíblico, né? O texto bíblico em classe, que é o texto de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 6 ao 10, e depois 16 ao 20, tá? Nós vamos ver aqui algumas verdades, que diz: E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. Eu não vou delongar esse vídeo, vou fazer um breve resumo da leitura em classe. Nós vemos aí que Salomão ele recebe orientação de pessoas mais velhas e ele não ouve, né, ao que diz respeito ao seu reinado. E quando ele recebe orientações de pessoas mais novas, ele ouve, né, pessoas do seu convívio, jovens, vamos assim caracterizar. Nós então observamos que é mais fácil ouvir jovens com pensamentos doidos, loucos, e às vezes que vai deslumbrar ou te afastar do caminho de Deus, do que ouvir alguém que tem experiência naquilo. Tá? Então, ouça pessoas experientes, principalmente quando se trata de obra, de vivência espiritual com Deus. Então, nós temos aí a divisão, né, o tópico 1, a divisão do reino, o contexto da divisão, né, que Salomão ter sido sábio, né, ele era sábio, e isso não impediu de errar e sofrer oposição do povo, tá certo? E ele, ali após a morte, né, de Salomão, no ano 930 a.C., as 10 tribos ali do norte não aceitaram que Roboão, seu filho,
né, assumisse o trono. Isso porque previa que ele faria o mesmo que seu pai em termos de obediência, de guardar a Torá, de guardar os preceitos, os mandamentos do Senhor. E de fato foi isso que aconteceria. Mas isso até certo ponto, quando esses jovens inexperientes, né, chegaram e jogaram conversa contra ele. E ele ouviu, né? Tudo bem. Vamos ver o resultado da divisão aqui. O resultado dessa divisão, eu estou fazendo um resumaço, né, do que é a lição. Então não vou entrar de forma centrada em cada tópico, em cada ponto. Então, o resultado da divisão é que Israel era uma nação sólida, grande e forte, que após a divisão ela se transformou em duas nações menores, fracas e rivais entre si. O resultado foi trágico para ambas, pois viviam em conflito, o que as tornou presas fáceis para as grandes potências que surgiriam em seguida, né, as nações. Então, o tópico 2 vai trabalhar a questão do Reino Norte, né, a política e a religião, que vai tratar sobre Samaria e o seu sacerdócio paralelo, né, por conta da divisão, ali o, o povo ali do Reino Norte acabou fazendo o seu próprio templo, o seu próprio sacerdócio, né, os seus próprios dias para guardarem, seus próprios rituais, suas próprias liturgias. Isso que é abominável, né, sem a orientação de Hashem, sem a orientação de Deus. E o Reino Norte, o Reino Sul, perdão, ali nós vamos também, vai ser trabalhado na lição a política, a religião e o cativeiro da mesma, né? Tudo bem. O fim do reinado de Salomão, ele foi marcado por descontentamento por parte da população, que teve que pagar muitos pelos seus ambiciosos planos, que ao mesmo tempo o tratamento preferencial à sua própria tribo irritava as outras, resultando num crescente antagonismo entre a monarquias e os separatistas tribais, né? Os separatistas tribais ali, que era ali o cabeça tribal de cada tribo. Para quem não sabe, as tribos, cada um tinha os seus líderes, os seus cabeças tribais, tá bom? Então, após a morte de Salomão, no ano de 930 a.C., uma insurreição aberta levou-os ao rompimento das 10 tribos, como já foi aprendido hoje, do norte, e a divisão do país no reino do norte, Israel, e um reino do sul, Judá, né? Este último no território das tribos de Judá e Benjamim. Então, o reino de Israel, com a sua capital, Samaria, ele durou mais de 200 anos, com 19 reis, enquanto o reino de Judá foi governado a partir de Jerusalém, durante 400 anos, pelos mesmos números de reis. Na linhagem ali de David, Melech David, a expansão ali aos impérios assírios e babilônicos causou a dominação de Israel e depois de Judá, tá? Então, o reino de Israel, olha só, anotem aí, tá? Ele foi destruído pelos assírios, ali 722 a.C., e ao seu povo foi levado ao exílio e ao esquecimento. Mais de 100 anos ali depois, a Babilônia conquistou o reino de Judá, exilando a maioria dos seus habitantes, destruindo Jerusalém e o templo, inclusive, né? O Beit HaKodesh, né? 580 a.C. Então, o que nós aprendemos com essa lição? Que a divisão ela não causa benefício, né? Ela causa malefícios. Ela não causa algo bom, né? Ela causa algo ruim. Então, jovens, juvenis, público que ouve, né, que assiste os meus vídeos e que está assistindo esse vídeo, fique muito atento com os conselhos pela qual você ouve, tá? Pelas pessoas com quem você anda. Quais são os conselhos que você tem ouvido? É os conselhos do Senhor? Será que alguém está te aconselhando para uma divisão? Pense bem, tá? Seja lá qual for a área da sua vida, preste muita atenção com a divisão, tá? Então nós ficamos por aqui, pessoal, fazendo um breve resumo. Era muito tópico para ser trabalhado, mas demoraria muito tempo. Que Deus abençoe e até o próximo.